sistemas de informação, eles estão intimamente ligados com o conceito de estratégia. Por quê? Porque a estratégia, ela é inerente a um conceito de sistema de informação. Não se pode pensar, os bibliotecários já sabem há muito tempo que não se pode pensar em informação sem pensar em estratégias de busca dessa informação, de recuperação dessa informação, inclusive em estratégias de como alimentar a informação para ela poder ser recuperada. Então, a estratégia é uma coisa já inerente a questão do sistema de informação, a questão da biblioteconomia, né? A gente já está, sem pensar, se usam estratégias. Então a estratégia está totalmente vinculada a essa situação de sistema de informação. Como ela deve ficar vinculada a todo um planejamento de sistemas de informação, a toda uma administração de sistemas de informação. A origem ocidental da palavra estratégia vem do grego strategos, stratos, de exército, ago, de liderança. Ela era considerada a arte dos generais, porém foi no Oriente onde Sun Tzu, estrategista chinês, escreveu A Arte da Guerra. Esse tratado abordava de forma abrangente algumas estratégias militares. Alguns historiadores afirmam que Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler valeram-se dos ensinamentos estratégicos do chinês. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. A estratégia sempre foi alguma coisa inerente aos sistemas de informação. À medida que esses sistemas evoluíram, especialmente após a Segunda Grande Guerra, com o crescimento da informática e que a informação também aumentou em números desproporcionais, inclusive, cada vez mais os sistemas de informação necessitaram de estratégia para obter a informação certa, no momento exato, para satisfazer o que o usuário efetivamente queria. O conceito contemporâneo de estratégia está ligado aos objetivos. Os objetivos representam os fins que se espera alcançar, sendo a estratégia o meio para se chegar aos fins. A estratégia e os objetivos são intercambiáveis. À medida que são elaborados, fazem surgir uma relação hierárquica dentro das organizações, onde os elementos de estratégia, num nível gerencial mais elevado, tornam-se objetivos de um nível mais baixo. As organizações dos sistemas de informação, na realidade, não são coisas iguais. Os sistemas, eles são permeáveis às organizações. As organizações são conjuntos de pessoas com objetivos iguais que se formam, né, e em cima disso, então é este o conceito. Os sistemas não, os sistemas são coisas que acontecem dentro das organizações. Só que as organizações não vivem sem sistemas de informação, porque a informação para a organização é fundamental. Então os sistemas de informação eles são intimamente ligados e interrelacionados com as organizações. À medida que a globalização se instalou no mundo, né, e que as organizações passaram a não mais viver localmente, mas passaram a viver mundialmente e a ter que agir, se transformar, atuar de forma mundial, elas precisaram ser cada dia mais competitivas. É exatamente que as organizações trabalhem estrategicamente. Elas precisam de uma série de informações, de serem alimentadas de informações sobre seus concorrentes, sobre o meio ambiente, sobre a matéria-prima que elas usam, sobre todos
N aspectos. E a partir dessas informações elas vão então propor, pensar, definir estratégias para cada vez poderem se colocar melhor nesse mercado mundial, né? Então a estratégia, ela ficou, cada dia ela está se tornando mais importante para todas as empresas, seja ela de pequeno, de médio porte, seja minúscula, pode ser inclusive de uma bibliotequinha dentro de uma grande empresa. Essa biblioteca precisa pensar suas estratégias de crescimento com relação à organização. Então, cada dia que passa, a estratégia é uma coisa mais importante dentro da administração, e isso a literatura mostra claramente. A estratégia e a tomada de decisão estão extremamente ligadas. Estão ligados porque ambos têm uma coisa em comum, que é a informação. Não se pode pensar em ações estratégicas sem informação, e não se toma decisões sem informação. E elas também estão interrelacionadas entre elas. Por quê? Porque se percebe, né, se toma decisão, por exemplo, com relação a uma série de ações estratégicas, e também essa série de ações, esse conjunto de ações estratégicas deverão ser reanalisadas. Uma nova tomada de decisão para se ver qual daquelas ações estratégicas propostas seria a melhor ação para efetivamente ser implementada. Então, a tomada de decisão e a estratégia em si, elas estão sempre ligadas. Uma depende da outra e uma funciona em relação à outra. É como se fosse um ciclo vicioso. A estratégia entra, aí a tomada de decisão define a estratégia, por sua vez volta a ter novas estratégias, e assim sucessivamente.